Saudações a todas e a todos. Bom dia. Ontem na nossa aula sobre o segundo reinado, eu verifiquei depois que o PowerPoint não apareceu para vocês, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui esse PowerPoint agora e dar uma rápida explicação sobre o que tem nele. Vocês já vão ter ele aí na nossa aula de hoje. Então, portanto, qualquer dúvida, vocês olhem lá, né? Está aí. Lá o título dizendo, né, Dom Pedro II, governo, segundo reinado, portanto, um reinado que durou aí quase 50 anos, né, 49 anos. Desse segundo slide nosso está lá, que é aquilo que eu expliquei para vocês, né, a questão do golpe da maioridade, foi assim chamado, né. Falamos um pouco sobre essa estrutura política, né, os movimentos políticos não são chamados de partidos porque não tem um manifesto, não tem um estatuto, não são iguais os que nós temos hoje, né? Mas eram grupos políticos que se identificavam com aquele determinado, que defendiam aqueles interesses e ideias, né? Ideologias. Então, os regressistas, ou chamados conservadores, os progressistas ou liberais. Essas nomenclaturas regressista e progressista são muito utilizadas isso aí durante a regência, durante já o segundo reinado. Serão aí os conservadores e liberais, né? Então, cada um defendia determinada ideia. Por exemplo, os conservadores, governo centralizado, protecionismo alfandegário, né? E escravocratas, o regime de escravidão, o escravagismo. Os liberais defendiam o liberalismo econômico, quer dizer, mais liberdade de comércio, né? E descentralização política, ou seja, maior autonomia para as províncias, né? Hoje os nossos estados. Lembrando que lá no final da regência eram os conservadores que estavam no poder, né, com a renúncia do padre Antônio Diogo Feijó, esse, né, grande liberal, entra Araújo Lima, naquele momento mais, né, de grande contestação, as revoluções aí pipocando, as revoltas, né, Brasil afora. Os conservadores tomam o poder através de Araújo Lima e estão no poder, né, até o final aí. Eles já lançam, né, a chamada lei interpretativa do ato adicional de 1834, que significa o quê? Se o ato adicional de 34 possibilitou a descentralização política, o maior acesso de pessoas à justiça, né, a criação da Guarda Nacional, essa Guarda Nacional como polícia de repressão, né, a, a qualquer forma de rebelião contra a ordem, né, vigente, essa ordem conservadora, né, é, a lei interpretativa significa o quê? Que foi derrubada o ato adicional de 1834. As Assembleias Legislativas perderam o poder. O Judiciário voltou ao controle do Poder Executivo, centralizou de novo as questões jurídicas. Então, já é um ato conservador, né? Os conservadores no poder. Os liberais dão o chamado golpe da maioridade. O que é que eles fazem? É uma forma deles chegarem de volta ao poder. É justamente pregando, né, a maioridade de Dom Pedro como símbolo nesse estabelecimento do poder moderador, né? Figura do imperador, essa figura poderia unificar, apaziguar, pacificar o país, né? E isso interessa também aos conservadores. Então, por uma lei lá do Congresso, apresentada pelos liberais,
os chamados regressistas, né? Dom Pedro assume o poder com 14 anos e pouco, não é isso? Então começa o segundo reinado, 1840. Então, durante o tempo aí desses 49 anos do segundo reinado, a política, o palco político vai estar aí dividido entre os interesses desses conservadores e liberais, que a princípio muito iguais, né? Sempre dizia naquela época, nada mais igual a um liberal no poder do que um conservador, ou nada mais igual a um conservador no poder do que um liberal. Então, veja que os interesses eram mais ou menos os mesmos. Posteriormente, mais para o final do Império, segunda metade do século XIX, a partir de 1850, vai começar a haver aí uma nítida, né? Começar a ficar mais nítido a diferença entre o que os liberais, né, pretendiam, os conservadores. Os conservadores, conservar, né? Forma, conteúdo do jeito que está. Os liberais aí vão, né, apresentar novas propostas, tais como aí já no final do século XIX, o industrialismo, né, etc., o liberalismo econômico. E depois serão os que vão engrossar aí as fileiras da República. Mas conservadores e liberais vão estar aí no cenário político aí a partir de 1840 e na República Velha até 1930, esse jogo de interesse desses dois grupos, né? Então tá aí, primeiro ministério, Ministério dos Irmãos. Quero lembrar a vocês que nós vamos falar aí que a partir de que Dom Pedro assume, ele coloca os liberais no poder, né? Em detrimento dos conservadores, coloca os liberais. Chamado Ministério dos Irmãos, Irmãos Andradas e os Irmãos Cavalcante. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os Irmãos Cavalcante, que eram liberais, tá? Mas naquela coisa, liberal igual a um conservador, né? Dono de terra, escravagista, etc. Houveram as eleições de 1840, os liberais não conseguiram, ficaram no poder. Então Pedro trocou eles pelos conservadores. A chamada eleição de 1840, eleição do cacete, o pau quebrou, né? Alteração do processo eleitoral. Os conservadores mudaram os juízes, nomearam novos chefes de polícia, oficiais da guarda, né? E colocou gente da sua confiança. E quem não votasse nos conservadores levava porrada mesmo, né? Isso é chamada eleição do cacete. Então, eles começam em 1841, restauram o Conselho de Estado, que na realidade é um conselho que está a serviço dos interesses do imperador, do poder moderador, né, do poder executivo. A reforma do Código Criminal, que retira, né, essa acessibilidade, esse acesso das pessoas comuns à justiça, centraliza o poder do judiciário nas mãos do executivo, ou seja, o imperador agora tem três poderes, né? O poder executivo, poder moderador e poder judiciário, né? Dissolve a Câmara dos Deputados, porque havia uma oposição forte dos liberais, né? Essa dissolução da Câmara provoca as revoltas liberais de Sorocaba e Barbacena, Sorocaba no estado de São Paulo e Barbacena no estado de Minas, um levante, né, da elite política, naturalmente não tem povo nisso, com seus interesses do jogo político, né? Mas rapidamente aí o Barão de Caxias vai resolver o negócio, né? Com a sua peculiaridade, né? Quando não na negociação, vai na coerção, né? Na violência. Bom, os liberais voltam ao poder em 44, né? Dom Pedro percebe que os conservadores se desgastaram, lançam, e aí vão lançar a tarifa Alves Branco, que nada mais é interesse dos conservadores, né? Significa o que a tarifa Alves Branco? Proteger o mercado interno, a produção interna, né? A mercadoria interna, em detrimento da mercadoria estrangeira que entrava. Então, tarifa Alves Branco é aumentar o imposto
sobre os produtos importados, com isso protegendo os produtos internos, nacionais, né? A reforma eleitoral de 1840, que é outra reforma, assim, bem a nível conservador, porque percebam vocês que ela diminui o número de eleitores, alegando que estava defasado o quantitativo de dinheiro que permitia o indivíduo ser eleitor, então aumenta essa quantidade de riqueza, e diminui de novo o número de eleitores. E, por fim, nós vamos falar sobre aquilo que é de hoje, a praieira. A praieira foi, assim, a última das chamadas revoltas aí do período regencial e do início do segundo reinado, né? Então, a praieira ela ocorre no Pernambuco, de 1848 e 1850. Destaquei para vocês aí a economia pernambucana, né? Não estava diferente aí nos meados do século XIX do Brasil, né? Baseada no grande latifúndio, na mão de obra escrava, né? Mas vai chamar a atenção, nossa, uma relação interessante, porque o Pernambuco já tem uma certa tradição de revolta, porque em 1817 a insurreição pernambucana, 1824 é a Confederação do Equador, né? Então, mesmo que durante aí a regência não houve uma expressiva revolta no Pernambuco, como houve no Maranhão, no Pará, no Rio Grande do Sul, né, na Bahia, né? Lá no Pernambuco sempre rolou, e durante o tempo da regência, a setembrada, a novembrada, a abrilhada, a carneirada, pequenas revoltas assim populares, que principalmente se insurgiam em duas questões. Uma que todo o comércio estava na mão dos estrangeiros no Pernambuco, nesse tempo. Todo o comércio, né? A classe média ou os homens livres do Pernambuco não tinham condições nenhuma, né? Viviam à margem dessa atividade comercial, né? Por exemplo, o comércio por atacado, que é aquele comércio que vende os grandes produtos, grandes quantidades, na mão dos ingleses. O comércio do varejo na mão dos portugueses. Perceba que a luta lá foi contra os portugueses, 1817, 1824. 1824 foi mais porque teve caráter até separatista. Mas os portugueses estão no cerne disso. Monopolizavam esse comércio varejista, né? Então, você ia no balcão da loja, está lá um português para te atender, né? E, além do mais, você tem uma gama imensa de escravos, né, cara? Porque no setor rural, né, que é a grande atividade econômica de Pernambuco, o engenho de açúcar, pra vocês terem uma ideia, um terço de todos os engenhos do Pernambuco estava nas mãos da família Cavalcante, aquela que nós falamos, lá no primeiro gabinete ministerial do imperador Dom Pedro II, né? Os outros 2 terços dividiam ali em meia dúzia de famílias, né? E aquela gama de gente livre e de escravos, né? Vivendo uma miséria, né? Essas pessoas vivem vendendo ali a sua mão de obra em regime de servidão para esses senhores de terras. Então, concentração da terra muito forte. Ninguém tinha acesso a um pedaço de terra, né? O escravo não tem acesso à liberdade, os trabalhadores ou os homens livres não têm direito a trabalhar a terra, um pedaço de terra. Então, isso vai criando um clima, né? Nas cidades, especialmente no Recife, uma população aí, né, paupérrima. Bom, mas a praieira se dá bem no âmbito agora, não. Ela começa no aspecto das relações entre liberais e conservadores lá na praieira, né? Lá no Pernambuco, né? Começa esse jogo. Por exemplo, você tem o Chinchorro da Gama, que, né, que é um liberal, que é governador da província, apoiado aí por esse Partido da Praia, né? Os liberais, assim chamados, que possuíam, entre eles, né, os liberais radicais e os liberais moderados.
os liberais radicais, formados aí por intelectuais e classe média, e os liberais moderados, pela facção dos Cavalcanti, embora a minoria, tinha um poder econômico muito forte, né, dentro do partido. Os conservadores eram chamados Partido da Ordem, né, faltando um A aí, mas Partido da Ordem, ou conservadores, formado por comerciantes e proprietários rurais. Essa era a estrutura política dominante ali na região do Pernambuco. Então, o Chinchorro, que é governo liberal, né, ele começa os movimentos contra os portugueses, assim, alguns portugueses são atacados, são mortos, inclusive, né, meio incitados por esses liberais radicais, esses intelectuais, especialmente através dos seus jornais, né, O Repúblico, o Praieiro, né, A Voz do Brasil. Esses jornais, inclusive, traziam já as influências do socialismo utópico, né? Não o socialismo científico marxista, mas o socialismo que estava em moda lá na Europa, e nós falamos disso, as revoluções liberais do século XIX na Inglaterra, especialmente na França, na Europa, principalmente as revoluções liberais de 1848. Então, 1848 é uma forma, diríamos que está dentro desse contexto das revoltas liberais, né? Aí pipocar na Europa, no Brasil, mesma coisa, né? Então, essas ideias estão lá. Bom, o governo central, né, através dos conservadores, coloca um conservador no poder, né, destitui o Chinchorro e institui um governo conservador, o que faz com que aí o conflito insurgisse, né, o conflito se manifestasse, né? Então, já incitando a população com essas ideias socialistas, especialmente trazidas aí de Fourier, de Louis Blanc, né? Tinha um engenheiro, nessa época, um engenheiro francês chamado Voltaire, que é o grande citador disso através dos jornais, Borges da Fonseca, uma grande liderança, que eu falei no final, né? Intelectual, advogado, jornalista, criou vários desses jornais, né? Anti, anti-imperador, anti-monarquia, né? O conflito, né, surge, o pau quebra, e eles tomam a cidade, se espalha ali pelo torno de Recife, ali, tomam Recife, né? Naturalmente, o governo central vai mandar uma força, né, para repressão muito grande. Mas aí você tem lideranças como Borges da Fonseca e Pedro Ivo, lideram, eles entram dentro da cidade e tomam o poder, expulsam, mas não dá tempo, porque a repressão vem logo em seguida. Em 1850, esses líderes são presos, Pedro Ivo é preso, condenado à prisão perpétua, o governo matou, né, as forças do Estado, né, reprimiu com violência, morreram milhares de pessoas. Né? Então o conflito acaba em 1850. É o último dos suspiros, aí vamos dizer, desse momento do vulcão, né, da Revolução no Brasil, durante o período regencial e o início do Segundo Reinado. Chama atenção para vocês o chamado Manifesto ao Mundo, que foi um manifesto feito pelos praieiros, que eram chamados, né, os revoltosos, pregaram isso à população, que eles defendiam, por exemplo, o comércio para os brasileiros, quer dizer, que o comércio fosse uma coisa dos brasileiros, trabalho, né, trabalho como garantia de vida, uma completa reforma judicial, de modo a assegurar as garantias individuais do cidadão, uma completa reforma judicial. Isso não era nem remendar, é reformar de fato. O voto livre universal, olha só, voto livre para todos, né?
universal, ou seja, o voto igual para todos, né? Não o voto censitário. Né? Mas esqueceram uma coisa, de que se lá na Europa houve algum avanço nesse sentido, quer dizer, as revoluções liberais, especialmente a de 48, 1848, com a participação dos socialistas, agora representando os, o proletariado, o operariado europeu, né, francês, aqui no Brasil, quem que era o operário? Era o escravo. E esse manifesto não falou absolutamente nada sobre escravagismo. Então, é muito mais assim uma revolta no seio dessa crise política entre interesses de, naturalmente, com participação popular, porque o povo espera receber com tudo isso alguma, alguns direitos, né? Mas foi fadado ao fracasso. Ele não avançou um pouco mais, né? Até porque também a própria repressão do poder central foi muito grande. Com isso, inicia aí, a partir de 1850, esse, esse tempo pacífico aí do governo de Dom Pedro. Então, os primeiros 10 anos foram períodos de, né, agitados ainda aí. Agora, o nosso imperador já tem 24 anos, né? Portanto, ele assume com 140 com 14, e 850 ele já tem 24 anos, né? De certa forma, uma bagagem. Então, próxima aula nós vamos falar sobre o outro assunto, ainda dentro do Império. Tá bom? Um abraço e um bom final de semana para todas e para todos.